Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje dia 18 de setembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. O Evangelho traz para a gente hoje, capítulo 9 ainda, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos falar sobre a cólera, a raiva, né? O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Gente, tudo motivado pelo nosso orgulho, né? Tudo motivado por essa chaga que é o orgulho e que muitos ainda têm, apesar de saberem que somos todos iguais, né? Que a única coisa que nos modifica são nossas roupas, são nossas condições sociais, mas que isso não deve deixar a gente ser dominado por ele, por esse orgulho. Ninguém é mais do que ninguém perante Deus. Tirando nossa roupa, tirando nossa posição social, quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente vai chegar do outro lado do mesmo jeito, sem levar nada de material, né? A gente vai chegar lá somente com as coisas boas e as coisas ruins que a gente fez aqui na Terra. Isso vai ser julgado, né? Não, eu sou melhor do que ele porque eu fui rico e ele foi pobre, né? Eu fui mais bonito e ele foi mais feio. Nada disso conta. Conta o que o nosso coração carrega, a bondade ou a maldade. Isso conta, né? Então, a gente, quando tem o orgulho quebrado, né? Ou quando a gente se sente igualado por outra pessoa, a gente se deixa dominar por raiva, pela cólera mesmo, que é o supremo da raiva, né? A gente se deixa dominar e ali, num momento desse, a gente pode fazer uma coisa tão ruim, né? A gente pode tomar uma atitude tão dura, tão drástica, que isso vai repercutir no resto da nossa vida. E quem sabe além dessa vida ainda, né? O arrependimento por ter feito algo que prejudicou alguém, por
ter feito uma coisa tão grave que isso fica no coração, isso vai carregar um remorso por uma vida inteira. Então vamos tentar, vamos lutar, né, para vencer isso, para vencer esse orgulho, para quebrar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, para quebrar isso dentro da gente, para a gente ser melhor um pouquinho, para a gente evitar levar para outra vida uma carga pesada que nós mesmos cultivamos, que nós mesmos provocamos, né? Vamos procurar, principalmente nós, espíritas, espiritualistas, umbandistas, candomblecistas, que sejam evangélicos, católicos, nós temos a obrigação, né, de seguir a lei de Deus, a lei maior, a lei do Cristo, a lei de amor e de caridade. E com orgulho, com raiva, a gente não segue essa lei. A gente se esquece dessa lei, que a gente conhece, mas a gente se esquece num momento de raiva de tudo aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está ouvindo, de tudo aquilo que os Espíritos trouxeram para a gente de sabedoria, porque já viveram nessa terra e hoje vivem no plano espiritual, sabendo, né, que tudo que passaram aqui na terra está sendo exposto no plano espiritual. Então vamos procurar vencer a nós mesmos, né, aos nossos vícios, às nossas loucuras insanas em alguns momentos, né? Vamos procurar nos equilibrar, manter firme o pensamento no bem, no amor ao próximo, na caridade, para que a gente possa passar para outra vida, né, mais leves um pouco do que nós chegamos aqui. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 2 ainda, Penas e Gozos Futuros, né, nós estamos falando sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. A questão 964 hoje. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei, assim em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte. Um pai deu ao seu filho a educação e a instrução, quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Do contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto que o filho de quem falamos não o tem mais, se empregou mal o seu tempo. Gente, então, Deus, ele se preocupa com a gente? Sim, se preocupa. Ele se ocupa
de cada um dos nossos atos, né, para nos recompensar ou nos punir. Mas isso é feito de uma maneira sutil, vamos dizer a palavra, né? Vamos falar de uma maneira sutil. Ele não vem aqui, a gente faz um erro, ele não vem aqui e nos pune ali na hora, né? A gente mesmo, como artífice de das nossas bem-aventuranças ou das nossas desgraças, nós é que somos responsáveis, né, por errar. E nós mesmos somos responsáveis por nos cobrar, porque nós temos consciência de que erramos. Os Espíritos vêm, nos falam, nos mostram que nós erramos. A nossa intuição, né, que eu falo que é o nosso anjo de guarda, que nos cobra a cada momento pelos nossos erros e nos parabeniza pelos nossos acertos, né? Nós temos esse sentimento dentro da gente de que agimos certo ou agimos errado. E se nós continuamos agindo errado, é por nosso livre-arbítrio. Como diz aqui o apólogo que colocaram, o Pai nos mostra o campo a cultivar, nos dá toda a instrução para que nós cultivemos aquele campo, nos dá os instrumentos para que nós trabalhemos naquele campo. E se nós deixamos aquele campo ficar infértil, não produzir nada, é porque nós queremos assim, nós escolhemos assim, não é? Então, vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos aproveitar os instrumentos que o Pai dá para a gente trabalhar e vamos cultivar o nosso campo. Vamos cuidar da nossa cultura, da nossa lavoura e vamos trabalhar sempre com o maior instrumento que o Pai deu para a gente, que é o amor e a caridade, para que a gente cultive um campo fértil, que produza bons frutos, para que a gente possa aproveitar esses frutos, né, e passá-los àqueles que vêm depois da gente, ou que estão mesmo ao nosso lado, nessa vida, nessa cultura que nós estamos fazendo, né, nesse plantio, nessa colheita que a gente vai fazer. Então vamos viver, mas vamos viver com sabedoria, usando o que nós temos de melhor dentro da gente, né, para fazer uma vida melhor para nós e para o nosso próximo. Vamos trabalhar em nós o cultivo do amor, né, o cultivo da caridade, para que a gente colha lá na frente o amor e receba aquela caridade que nós tanto precisamos. A gente vive falando, né, eu não quero por outro o que eu não quero para mim. Então é isso que a gente tem que pensar sempre. É fazer ao outro aquilo que a gente quer que seja feito para a gente. Desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muita saúde, muito equilíbrio, para que a gente possa vencer mais um dia no amor e na caridade. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.